Olá, pessoal, nós estamos de volta aí nessa reta final do IBGE, maratona de questões para você. Já tivemos oportunidade de revisar um pouquinho de geografia, tivemos uma outra aula só sobre conhecimentos específicos do IBGE e agora nós vamos voltar para a geografia de novo. Vamos lá, reforçar o nosso conhecimento, que com certeza vai ser o diferencial lá na nossa prova, ok? Perder tempo não, vamos lá para a nossa primeira questão. A primeira questão foi uma questão aí de 2014, né, do IBGE para agentes de pesquisa e mapeamento. E a questão diz assim: um avião de pequeno porte se desloca em linha reta do Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal, em direção a Belém, capital do estado do Pará, né? E aí ele pergunta assim: considerando a margem de diferença de menos de 1 grau de longitude, lembrando, longitude é a medida em graus a partir do meridiano de Greenwich, 180 graus para o leste, 180 graus para o oeste. Entre essas duas cidades e os pontos cardeais, a aeronave deslocou-se no sentido, pessoal, né, foi de Brasília para a capital do Pará, em Belém. Vai fazer o que na hora da prova, professor? Montar lá o mapa, né? Imaginemos aqui o nosso país. Então aqui nós temos o Brasil. Vamos lá indicar, né, o norte, tudo bem? E aí o que eu sei? Eu sei que aqui eu tenho o norte, o leste, o sul e o oeste, os pontos cardeais. Observe então que eu posso tracejar lá a minha cruz. Ele está dizendo na questão que o avião saiu de Brasília. Brasília fica aqui na região centro-oeste. Aqui é Brasília. E ele disse que o avião em linha reta foi em direção à capital do Pará. Então nós estamos falando aqui, né? Belém. Perdão, vamos corrigir aqui. Ele está falando de Belém, capital do Pará. Observe, então, que se o avião, pessoal, saiu de Brasília em linha reta e foi para Belém, considerando uma margem de 1 grau na longitude, medida em graus a partir da linha do Equador, qual é o sentido da aeronave? A aeronave foi do sul em direção ao norte, já que o norte não está dado aqui. Ok? Então a aeronave saiu, né, do sul em direção ao norte. Vamos ver se a gente mata a questão. Vamos olhar lá para ela. Então, de novo aqui. Vamos apagar. E a questão de novo diz assim: um avião de pequeno porte se desloca em linha reta do Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal, em direção a Belém, capital do estado do Pará. Considerando a diferença de 1 grau de longitude, meridiano, portanto, no sentido leste-oeste, entre essas duas cidades e os pontos cardeais, nós estudamos isso aqui, norte, sul, leste, oeste, a aeronave se deslocou no sentido, nós vimos lá, que foi no sentido sul em direção ao norte. Portanto, não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, é lá a nossa letra D de dado. Do sul em direção ao norte. Bacana? Vamos revisar a Rosa dos Ventos? Vem para cá, pessoal. Nós falamos na nossa aula que a Rosa dos Ventos ela é extremamente importante para definir lá a localização. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os chamados pontos cardeais, né? São eles o norte,
o oeste, o sul e o leste. Lembrando que o leste também pode ser chamado de este e que o oeste também pode ser representado por W, de west em inglês. Sabendo então aqui o sentido norte informado, nós podemos definir os pontos colaterais. Pontos colaterais que são subdivisões entre os pontos cardeais. Como é que eu faço para identificar? Nós havíamos dito, e observe que isso é uma anotação para mim e para você, não é válido para a geografia, de maneira geral. Nós vamos considerar, abre aspas, como o eixo mais importante, o eixo norte-sul. Então, entre o norte e o leste, aquela nossa pergunta, quem é mais importante? O norte. Vou pegar a primeira letra. Pego a primeira letra do subsequente, que é o oeste, será o NE, nordeste. Entre o leste e o sul, quem é mais importante? O sul. Pego a primeira letra, pego a primeira do subsequente, o oeste, será o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sul é mais importante. Pego a letra subsequente, SO, sudoeste. Entre o oeste e o norte é mais importante. Pego a primeira letra e o primeiro subsequente, NO, noroeste. Isso aqui tem que estar na ponta da sua língua, ok? Então vamos lá para a nossa segunda questão. Apagando aqui, isso é só revisão, nós já vimos isso aqui lá na parte de teoria. Teve dúvida, volta lá. A nossa questão número 2 diz assim para a gente: a definição do arco contado sobre o meridiano do lugar e que vai da linha do Equador até o lugar considerado, refere-se a qual elemento cartográfico? Vamos lembrar, eu tenho 2. Primeiro, eu tenho lá a latitude. A latitude é medida em graus a partir da linha do Equador, estabelecendo linhas paralelas, 90 graus sul e 90 graus norte. Essas linhas paralelas também são chamados de paralelos. Observe que eu tenho um outro, que é a longitude, medida em graus a partir do meridiano de Greenwich. 180 graus para leste, 180 graus para oeste. Dito isso, vamos revisar. Primeiro conceito, pessoal, conceito de latitude. Eu pego lá o planeta, traço uma linha imaginária, 0 grau, que será lá a minha linha do Equador. E tracejo linhas paralelas até chegar a 90 graus. Observe que eu tenho então 90 graus sul, como eu tenho 90 graus norte. Isso me dá a latitude. Mas eu posso querer saber também a longitude. Então vamos lá. A longitude, nós aprendemos, é a medida em grau a partir do meridiano de Greenwich. Então, de novo, eu tracejo aqui na vertical, 0 grau, que é o meridiano de Greenwich. E aí, eu tracejo, 180 graus leste ou 180 graus oeste. Longitude, então, é a medida em graus a partir do meridiano de Greenwich. Legal? Então, vamos voltar na questão.
A questão diz assim para a gente. A definição do arco contado sobre o meridiano. Então, até agora, meridiano fala de longitude. Do lugar e que vai da linha do Equador até o lugar considerado, se é linha do Equador até o lugar considerado, nós estamos falando, linha do Equador é uma linha paralela, nós estamos falando dos paralelos e, portanto, da medida de latitude, medida em graus a partir da linha do Equador. O elemento cartográfico é o quê? Latitude. Portanto, gabarito, letra E. Não pode errar isso na prova, hein? Vamos lá para a próxima. Apagando aqui. A nossa terceira questão diz assim para a gente. A região amazônica é a região mais pobre do Brasil em termos de base cartográfica. Mapas base disponíveis. Assinale a opção que possui maior relação com essa constatação. Então vamos lá. Primeiro, a Amazônia se refere ao domínio amazônico. Nós estamos falando então de um clima equatorial úmido, elevadas médias térmicas, pouca amplitude térmica anual, portanto diferença entre a maior e a menor temperatura observada, ciclo hidrológico intenso, ciclo da água, elevadas médias pluviométricas, grande quantidade de chuva, podendo alcançar entre 4.500 a 6.000 milímetros ao ano. Influência de duas massas de ar, massa equatorial continental e massa equatorial atlântica, ambas massas quentes e úmidas. No caso da massa equatorial continental. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso. Tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.